Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje nós vamos então configurar um novo alvo, tá? Para ser monitorado pelo nosso Enterprise Manager, tá bom? A gente vai configurar tanto para monitorar o host, né? Que é o caso o Linux, quanto para monitorar o banco de dados, que é um banco de dados que já está instalado, um banco de dados na versão 12, se eu não me engano, uma máquina que eu já tinha aqui, mas isso pode ser aplicado para qualquer servidor com banco de dados que você tenha. Tá? Eu escolhi uma máquina virtual minha aqui, liguei com o banco de dados já funcional e a gente vai monitorar. Tá? Mas o passo a passo pode ser feito aí com outros bancos de dados, tá? Ou com outros servidores também. Então vamos lá, pessoal. Basicamente é o seguinte, tá? Eu vou entrar aqui no meu Mobile Xterm e olha só, eu já estou aqui então nesse meu servidor que ele está com o nome de alvo Oracle Enterprise Manager 13C, tá? Pessoal, basicamente, tá? É um Oracle Linux, né? Deixa eu ver qual é a versão que ele está aqui. Asterisk Release. Ó, ele está até na 7.7. Tá? Eu poderia atualizar ele iria passar para 7.9, mas não tem necessidade, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é só para a gente poder fazer um teste, tá? E eu já tenho aqui também, ó, um banco de dados funcional. É um banco de dados na versão 12.1, tá? E se eu não me engano, eu acho que ele não está utilizando a arquitetura multitenant, mas isso não faz diferença. Poderia estar também que o processo seria o mesmo, tá, pessoal? Olha só, ele não está na arquitetura multitenant, mas ele já está funcionando, tá? Deixa eu ver qual é o nome dele aqui. Name from VDola Database. Olha só, ele é o ORCL1, tá? Não é o mesmo banco de dados que a gente utilizou para fazer o duplicate, tá, pessoal? É outro banco de dados, quem viu essa aula, tá? Se você não viu, é bem bacana que você veja a aula sobre duplicate database, também é um assunto bem importante, tá, pessoal? Deixa eu ver qual é o IP dessa máquina aqui. Olha só, é o 1031 e o hostname, olha só, é o base01.localdomain, tá? Aí é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, no host que vai ser monitorado, tá? É criar uma pasta para a gente poder fazer a instalação do agent, tá? No caso, do agente, tá bom? Eu vou criar essa pastinha aqui, ó. U01 app Oracle Product. Dentro do Product, eu vou criar uma pasta chamada Agente 13C, tá? Com o usuário Oracle mesmo, tá, pessoal? Depois disso, pessoal, a gente precisa fazer algumas outras configurações, tá? Uma delas porque eu não tenho servidor de DNS, tá? Então eu preciso fazer o seguinte, aqui no meu etc hosts, ó, como eu não tenho servidor de DNS, vai dar erro na hora que eu for instalar o agent, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter que entrar com root, tá? Então deixa eu logar aqui com root. E aqui no meu etc hosts, eu preciso colocar o IP, né? E o hostname do meu servidor do OMS, tá? Do Oracle Enterprise Manager, né? Então vamos lá, pessoal. 192, tá? 168.10.201, tá? O hostname dele é omcc13c.localdomain, né? E aqui omcc13c, tá? Vou salvar esse cara aqui. Vou dar um cat etc host. Perfeito, tá? O próximo passo, pessoal, é verificar se se a data e hora do seu servidor realmente está condizente com o nosso servidor, tá? Precisa ter, pessoal, o NTP ativado para que o servidor e o host tenham o mesmo date e hora, tá? Se não dá problema na hora também de instalar o agente, tá bom? Eu já fiz esse teste, realmente dá problema, tive que acertar, tive que habilitar o NTP, tá? Então, olha só, agora é o dia 16, 7 horas da noite, tá? E olha só, aqui, ó, dia 16, 7 horas da noite, tá? Pra gente verificar, a gente pode dar esse comando aqui, ó, time date ctl, tá? E vocês vão ver, ó, que o meu NTP, ele tá habilitado. E aqui é a mesma coisa, tá? Se eu rodar aqui esse comando, ó, esse aqui é meu servidor, né? Time date ctl. Vocês vão ver, ó, que o meu NTP tá habilitado, tá? Então isso também é necessário. Se você não tiver com seu NTP habilitado, tem que instalar e tem que habilitar. Eu vou deixar o comandinho para vocês aqui, tá? Mas como o meu já está habilitado, não vai ser necessário rodar novamente, ok? Bom, feito isso, pessoal, é basicamente essas as configurações que a gente tem que fazer no host que vai ser monitorado. Não tem muito mistério, tá? O que a gente vai fazer agora é realmente configurar, então, o nosso alvo, tá? A gente vai vir aqui, ó, em configurar, adicionar um alvo manualmente.
Nessa tela que vai abrir aqui, pessoal, aqui em adicionar alvos do host, a gente vai clicar aqui, ó, instalar agente no host, ok? Bom, e nessa tela aqui, a gente vai começar então a configurar o nosso novo host. A gente vai clicar aqui, ó, em adicionar, tá? Vamos selecionar aqui. Primeiramente, a gente vai colocar o nome do host, tá? Então, ele já tá até aqui, ó, no histórico, ó, 192.168.10.31, tá? A gente vai escolher aqui, então, a plataforma, vai ser Linux 64 bits, tá? E vamos dar um próximo aqui. Ele vai reclamar porque eu coloquei o IP e ele quer que eu coloque realmente o nome do hostname, né? Nesse caso aqui, ó, não tem problema, pode clicar em próximo, tá bom? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai marcar aqui em selecionar e a gente vai começar então aqui, ó, as configurações. Esse diretório base aqui de instalação vai ser o diretório que a gente criou, tá? Lá no nosso host, que é esse daqui, ó. O 01 app Oracle Product Agente 13C, tá bom? Quando você clicar na linha de baixo, ó, ele já vai adicionar o próximo caminho, tá? Então, realmente deixa o caminho aqui que ele colocou, tá? E agora a gente vai criar uma credencial nomeada, tá? Basta clicar aqui, ó, adicionar uma credencial nomeada, tá? E a credencial vai ser o usuário Oracle, tá, pessoal? Então, Oracle, a senha, Base 2021, Base 2021, tá? Eu vou colocar aqui no final um 31 para saber que é o servidor 31, tá bom? Vou dar um OK aqui, tá? E olha só, ele já criou a minha credencial aqui. A porta e a definição privilegiada aqui deixa do jeito que tá, ok? Vamos clicar aqui em próximo. Verifica que as informações que ele colocou, se tiver tudo certo, pode clicar em implantar agente, tá? E aí, pessoal, olha só, vão ter 3 etapas aqui. A etapa de inicialização, a verificação remota e a implantação do agente. Se tiver algum problema aqui, ele vai apontar erro, e se tiver algum alerta, ele também vai apontar. Provavelmente ele vai dar um alerta aqui na validação remota, porque ele vai falar que eu não tenho acesso no arquivo de sudoer, se eu não me engano, né? E aí que eu precisaria, aí no caso ele não vai conseguir rodar o comando de root, que a gente vai precisar rodar no final, né, de forma automática, mas não tem problema, a gente pode rodar esse comando manualmente, tá? Então vamos ver se ele vai reclamar de mais alguma coisa, e se ele não reclamar, ele vai passar, vai fazer a instalação do agente, e daí a gente vai rodar o script de root, e daí começamos a monitorar então o nosso alvo, o nosso host alvo, ok? Então, olha só, pessoal, já passou aqui a primeira validação, tá? E uma observação importante é que se você quiser monitorar o log para saber o que está acontecendo, ó, você pode dar um tail-f, ó, nesse arquivo de log aqui, tá? Ele te dá o caminho, ó, localização do log OMS, tá bom? Então, olha só, pessoal, já passou aqui, então, ó, a segunda etapa, tá? De transferindo o software do agente para o host destino, tá? Ele já fez a transferência. Vou minimizar aqui. E agora, ó, ele vai começar, então, a validação remota de pré-requisito, tá? Como eu falei para vocês, ó, a gente pode pegar esse log aqui. Vamos lá, vou dar um tail aqui, ó. Então, eu vou dar um tail-f aqui, ó. Tail-f e colocar esse caminho aqui, tá? E olha só, pessoal. Ele vai, então, ficar monitorando, ó, tudo que está acontecendo aqui na validação remota, tá bom? Olha, já deu um warning aqui, ó, por causa da questão de privilégio. Vamos ver se está apontando lá no nosso dashboard lá. Aqui, pessoal, de fato, tá? Como eu falei para vocês, tá? Esse erro aqui já era esperado, tá? Ele me fala que eu não tenho privilégios aqui no arquivo de sudo, né, para poder executar o script de root, tá? Mas ele fala, ó, que eu posso ignorar essa advertência e executar o script de root de forma manual, ó, manualmente após a instalação. E é isso que eu vou fazer, tá? Eu não vou mexer aqui no sudo EERS, tá? Não vou mexer. A gente pode ignorar, eu vou executar o script de root manualmente após a finalização da implantação do agente. Então, olha só, a gente clica aqui, ó, em continuar aqui, ó, e clica continuar todos os hosts, tá? Daí ele vai passar, vai ignorar essa etapa aqui, tá? E agora ele vai começar, então, a implantação aqui, ó, do agente, ok? Então aqui, pessoal, ele já passou para a próxima etapa, tá? Então agora vai ser a etapa de fato de implantação do agente. Ele vai instalar e configurar, né? Vai colocar o agente seguro, tem o root, o log de coleta e o limpar. Ele tem que passar em todas essas etapas aqui. Se, por exemplo, pessoal, a questão da hora e da data não tiverem compatíveis, ele vai dar um erro nessa etapa aqui, ó, de agente seguro, tá? Quando deu esse erro, ele deu um erro, mas não apontou de fato o que era,
tá? Ele deu um erro e não era, tipo assim, ele não especificou que era realmente a data e a hora, tá? Então eu analisando realmente descobri que era um problema de data e hora, então já estou passando também essa dica para vocês. Avaliem a data e hora do servidor e também do host, precisam bater, precisam estar realmente utilizando o NTP para realmente pegar o time zone, tá? E definir o data e hora corretamente, senão vai dar erro também na hora de você implantar o agente para poder monitorar o host, ok? Então olha só, pessoal, depois de algum tempinho, tá? Ele já fez a instalação, a configuração, colocou o agente, tá? E agora está me pedindo então para rodar esse script de root aqui, tá? Eu vou rodar esse script de root no host que vai ser monitorado, tá? Olha só, no host remoto, tá? Bom, então aqui no meu alvo, ó, eu vou dar um clear aqui, né? E vou rodar o script que ele está me pedindo para executar, tá? Que é o meu script de root, ok? Olha só, já rodei o script e agora aqui, ó, no meu Enterprise Manager, eu posso clicar aqui em concluído e o agente já foi instalado lá no nosso host que a gente vai monitorar, tá? Só que é o seguinte, pessoal, a gente está monitorando agora o host, tá? Olha só, se vocês olharem aqui, a gente tem agora, ó, o host 192.168.10.31. Só que a gente ainda não tem banco de dados, tá? A implantação do agente, tá? É para monitorar o nosso sistema operacional, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, utilização de CPU, utilização de memória, as mesmas coisas que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Que também está sendo feita aqui no nosso servidor. Então, ele mostra, ó, a versão aqui do Linux, ó, 7.7, quanto tempo ele está ativo, ó, 19 minutos, que eu só liguei realmente para poder fazer essa aula. O tamanho de memória, a quantidade de núcleos, ó. Isso aqui, no caso, é o swap, né? Utilização de memória 3,8. Então ele dá aqui algumas informações pra gente, tá? Só que se eu clicar aqui em Alves Banco de Dados, ó, vocês vão ver que não tem nenhum banco de dados sendo monitorado no momento, tá? Não é só porque a gente implantou no host que o banco de dados vai aparecer aqui do nada, tá? E aí é o seguinte, pessoal, como que a gente faz então para poder monitorar o nosso banco de dados? A primeira coisa que a gente vai fazer é desbloquear o usuário DBS-NMP, tá? Que é esse usuário que nós vamos utilizar para poder fazer o monitoramento do banco de dados. Então vamos fazer o seguinte, voltando aqui para o nosso MOBA, tá? Eu vou logar aqui com o usuário Oracle, tá? Vou acessar a minha instância aqui e eu vou executar o seguinte comando, pessoal. Olha só, alteruser dbs-nmp, tá? Vou colocar uma senha, account unlock, tá? Eu preciso desbloquear esse usuário, né? Para eu poder colocar ele lá no nosso Cloud Control para a gente poder monitorar então aqui o nosso banco de dados, tá bom? Feito isso, a gente pode voltar para lá e a gente vai vir aqui, ó, vai clicar aqui em alvo, tá? Vai clicar aqui em banco de dados, tá? E aí é o seguinte, pessoal, aqui, ó, vocês podem reparar que não tem nenhum botão de adicionar, tá? Para a gente poder adicionar um banco de dados, né, a gente tem que clicar aqui, ó, em lista suspensa, tá? Clicou aqui em lista suspensa não, pessoal. Lista de pesquisa, tá? Clicou aqui em lista de pesquisa, a gente vai vir aqui agora, ó, em adicionar, tá? E olha só, um Oracle Database, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui, então, o host, né, que está o nosso banco de dados. Qual é o host? É esse aqui, ó, o 1031. Vou selecionar ele aqui, selecionar, tá? Selecionou o meu host, eu vou clicar em próximo. Então, olha só, ele já identificou aqui. E eu vou clicar aqui agora, pessoal, tá vendo? O usuário DBS-NMP. Então eu preciso colocar agora aqui a senha que a gente definiu para ele, que é Base 2001, tá bom? E aqui embaixo, ó, tem aqui também a questão do listener, tá? Ele precisa estar realmente ativo, funcionando, até porque, ó, a gente vai ter que fazer uma conexão, vai ter que testar aqui uma conexão para ver se realmente a gente vai conseguir se conectar lá no nosso banco de dados. Ó. Então clica aqui, ó, conexão de teste. E olha só, pessoal, ele está dando conexão recusada, tá? Algum problema no listener. A gente vai ter que ver o que é. Deixa eu clicar aqui para configurar, ver se realmente tem algum problema aqui, tá? Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar esse nome aqui por um IP, tá? Vou colocar 192.168.10.31, tá? O seed vai ficar ORCL1, ok? Já está correto. Vamos testar a conexão. Ó, agora a conexão foi bem sucedida, tá? Bastou trocar aqui o hostname, né? Por realmente o IP do nosso alvo, né? Do nosso host alvo, ok? Vou salvar aqui, vou salvar aqui agora. Vou novamente testar a conexão, só para ter certeza. Agora realmente foi bem sucedido,
tá? Já colocamos a senha, já marcamos o listener, e vamos clicar aqui em próximo agora. Então aqui, pessoal, aqui é uma verificação, ó, ele pede para você verificar os alvos e clicar em salvar, tá? Então realmente está correto aqui, né, a minha instância de banco de dados, o RCL1, tá corretinho aqui também o meu listener, eu vou clicar aqui em salvar, tá? Feito isso, pessoal, olha só, o destino já foi salvo, a gente vai clicar aqui em fechar, e olha só, a gente já tem agora, ó, a nossa instância de banco de dados, tá? Ele está atualizando aqui o status, mas basicamente eu vou clicar aqui, ó, e olha só, pessoal, a gente já tem então conexão com o nosso banco de dados, tá? Ele está carregando aqui ainda bastante informação, né? Ele começou a monitorar agora, né? Então ele ainda vai carregar muita coisa aqui, mas olha, já está começando a dar algumas informações, por exemplo, aqui de memória, tá? E aqui, pessoal, agora a gente vai conseguir monitorar o nosso banco de dados. Ó. Se a gente clicar aqui agora em alvos, ó, voltando, ó, banco de dados, ó, a gente vai ter aqui agora o nosso banco de dados. A gente poderia clicar aqui também, ó, em mapa de carregamento, tá? E se aparecesse essa tela aqui, a gente poderia clicar aqui, ó, no status. A gente vai ter algumas informações aqui, ó, de disponibilidade. Ou a gente também pode, né, clicar aqui, ó, direto aqui no RCL1, ó. E a gente vai ter essas informações que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Tem aqui a questão de recurso, ó, vocês podem ver que ele já tem agora bem mais informação do que antes, tá? Então ele está realmente captando as informações e mostrando. Aqui informação de desempenho, tá, pessoal? Olha só, informação de desempenho, CPU, entrada e saída de usuário, tá? Recurso, a gente tem aqui, ó, a questão dos SQLs na última hora, tá? Então realmente bastante coisa para a gente analisar aqui do nosso banco de dados. E uma outra coisa também que a gente pode fazer, ó, é administrar então, ó. Tem aqui a questão de administração, armazenamento, replicação, gerenciador de recurso, parâmetro de inicialização, tá? A gente tem aqui a questão de esquema, usuário, objetos de banco de dados, view, tem a questão de segurança, ó. Tem a questão de disponibilidade, backup e recuperação, tem a questão de desempenho, ó, questão do AWR, SQL, principais atividades, supervisores de memória. Então tem realmente bastante coisa para a gente poder analisar, monitorar e gerenciar o nosso banco de dados através dessa ferramenta fantástica que é o Enterprise Managed Cloud Control, tá bom? E pessoal, o que eu mostrei aqui para vocês podem ser aplicado para outro banco de dados, outros hosts, tá? Esse banco de dados ele não tem, por exemplo, a arquitetura multitenant, mas o processo seria o mesmo, tá? A única diferença é que você teria que testar lá a sua conexão para cada PDB, né? E se estiver funcionando, ele já vai adicionar os PDBs e você vai conseguir monitorar os PDBs, vai conseguir monitorar o CDB, tá? Da mesma forma, do mesmo processo que a gente fez nessa aula, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido também monitorar um host e um banco de dados junto comigo e vejo vocês então na próxima aula.